eu já te peço pra dar uma chance pra esse anime porque ele está um primorzinho da Netflix. Oi, eu sou o Fernando Felas e você está no Insanome. Galera, eu tenho que falar pra vocês que eu fiquei muito surpreso com essa animação. Samurai de olhos azuis conta pra gente a história então do Japão na época do Edo, quando o Japão se fechou para o ocidente e estava só comercializando entre eles ali, né, naquele país. Porém, existiam alguns contrabandistas que estavam ali dentro do país enviando coisas do exterior para o Japão. Começa a história da nossa protagonista, a Mizu. Ela é filha de um estrangeiro e acontece que as pessoas que residiam ali no Japão nessa época acreditavam que os filhos do estrangeiro eram como demônios. E ela, embora com toda a fisionomia japonesa, ela tinha olhos azuis, o que chamava muita atenção, e já aparece o personagem pra gente usando, a maior parte das vezes, óculos para que ninguém percebesse que ela era filha de um estrangeiro. E o que acontecia é que, como a Mizu foi uma criança que sofreu a vida toda por ter um pai que foi estrangeiro, ela sofreu muito durante a vida dela. Então ela precisou se disfarçar a maior parte da vida dela como um homem. Na verdade, a animação toda ela se passa meio que como um homem. E a gente já entende que ela na verdade é uma mulher pelo tom de voz da dublagem mesmo brasileira, que aliás está ótima, está sensacional a dublagem brasileira. Parabéns para os nossos dubladores, porque tá muito boa. Bom, voltando à história. Ela decide se vingar de cada homem desses estrangeiros, que na verdade são 4, que estão ali no país, que traficam armas, e ela decide matar todos eles porque eles acabaram com a vida dela. Ela não teve uma vida decente, uma vida boa, como qualquer japonês que naquela época poderia ter tido. O interessante, acho que já no começo dessa história, é que as pessoas que ajudam são pessoas que têm algumas características que não são consideradas naturais na época, né? Como, por exemplo, o senhor que acolhe ela e mora com ela um bom tempo é um ferreiro que é cego, o que justifica a Mizu já ter ficado com ele um bom tempo, e na verdade a gente percebe que ele fosse cego, ele é bem esperto e já entendeu a maior parte das coisas que estava acontecendo ali com a nossa protagonista. E esse senhor é um ferreiro de espadas e graças a ele a Mizu tem a oportunidade de aprender a fazer armas, a fazer espadas, né? E juntamente com isso, a conhecer alguns samurais que iam lá comprar armas. E nessa, ela via eles testando os movimentos, porque o senhor pedia para que eles utilizassem as armas para ver mais ou menos como ele ia também planejar ali uma espada que fosse boa para eles também utilizarem nas suas batalhas. E enquanto ela observava cada um deles, ela também ia treinando e aprendendo a como ser um samurai. Então, a gente percebe que ao longo da vida dela, ela teve toda uma trajetória, mas de certo modo, ela também foi um prodígio de conseguir aprender só observando aqueles samurais fazer os movimentos e ela conseguir absorver aquilo lá e passar para a vida dela nos treinamentos que ela foi utilizando mais para frente para conseguir também ser uma ótima samurai, que é o que ela acabou se transformando ali no decorrer da história. Então, depois que a Mizu já é uma pessoa adulta, ela decide sair então da casa do ferreiro e começar a buscar a sua própria história, ou seja, a sua vingança. Então nós começamos a acompanhar a nossa protagonista em busca desses estrangeiros para eliminar cada um deles. Agora falando um pouco da questão da animação. Gente, embora ela seja sim feita num 3D, tem até a Netflix lançou um pequeno documentário ali dos produtores no YouTube mesmo. Se vocês quiserem ver, eu acho que eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês darem uma olhada. O problema é que esse maiorzinho só tem em inglês, mas eles fizeram outro também com legendado em português, mas esse não tem todas as informações do primeiro. Eles meio que cortaram só, acho que o que era mais relevante, né, o que eles acreditaram e deixaram. Mas eles falam um pouco da produção, que ela foi feita ali em 3D e repassada no 2D. Você percebe que tem uma coisa ali do 3D, que é uma computação gráfica ali que foi utilizada, né? Mas ao mesmo tempo você vê toda a característica do desenho e tá tão bonito, porque tá fluido, não tá aquela coisa quadradona, pesada, sabe? Que a gente geralmente é o que estraga a animação e faz com que, pelo menos eu, prefira que os animes sejam todos de uma forma mais desenhada ali, do estilinho clássico mesmo. E não apenas isso também, mas toda a produção, como eles fizeram, um detalhe, eles mesmos falam que teve um estudo ali de como era aquela época, como as pessoas andavam de kimono, como elas se sentavam de kimono, como elas se levantavam com o kimono. E na animação tem exatamente isso. O detalhe das joias no cabelo da princesa quando ela anda, o barulho que faz, tão perfeitinho, tá tudo tão redondinho, sabe? Acho que talvez quando a gente assista a gente não consiga prestar tanta atenção em tantos detalhes pequenos. Mas inclusive até esse documentário que a Netflix... Documentário, não é bem um documentário, né? Ele até expõe um pouco ali o que os produtores tinham planejado e estava fazendo em relação a isso. Esse que tá legendado em português, ele fala sobre a coreografia das lutas que eles fizeram com pessoas físicas mesmo e treinaram
treinaram e depois repassaram para animação, e é bonito de ver como eles fizeram, sabe, essa transição de fato acontecer na vida física. E na animação, cada detalhe das lutas, assim, tá tão bonito, tá tão bem feito. Na verdade, eu confesso pra vocês, acho que no primeiro episódio tem um momento que aparece a trilha sonora de Kill Bill, e mais pra frente, acho que no episódio 6 tem uma luta que é muito parecido, assim, com essa forma do Tarantino de brincar com essa questão da luta. Eu até pensei, falei, caraca, eu não sei se o Tarantino tá ali envolvido de alguma forma nisso, mas assim, que tem uma carinha de Kill Bill, tem uma carinha de Kill Bill. Não sei se todo mundo já assistiu, mas assim, parece um pouco, só que eu achei a animação muito melhor do que Kill Bill. Confesso que eu não sou um grande fã de Tarantino. Bom, mas voltando à questão, ela tá toda trabalhada de uma forma dedicada, e os produtores mesmo falam que aquilo deu sim um trabalho e exigiu deles também todo esse conhecimento de artes para que pudesse ser bem fluido essa questão da animação com questão das lutas que se passam com cada personagem. E de fato, gente, a hora que vocês assistem, nossa, aquilo lá tá tão prazeroso de ver, sabe? Porque é quase uma dança, sabe? É bonito a forma como tá expresso ali. Não quero falar muito e também acho que dessa vez eu nem vou ficar colocando tantas imagens aqui da animação pra não estragar. A cada episódio aquilo vai crescendo, aquela história vai te envolvendo mais e você vai ficando mais encantado, não só com a produção, mas a próprio enredo, a história mesmo vai te chamando a atenção e você vai ficando curioso pra saber o que acontecer. E é aí que eu tenho o único ponto negativo dessa animação. Gente, eu tava tão animado, conforme foi passando os episódios, eu já tava criando uma expectativa do que viria a ser cada um deles, que chegou no final, eu fiquei um pouco frustrado. Por quê? Eu, particularmente, eu não gosto de final aberto. E o final desse anime, eu vou falar anime, tá? Ele é extremamente aberto. Ele não fecha nada. A hora que acabou, eu fiquei assim, acabou. E sim, tinha acabado, porque ele não resolve nada. Ele joga no ar algumas coisas ali e você fica assim, ah, tá, mas e aí? Tipo, algumas decisões dos personagens que foram tomadas no arco final são explícitas, eles falam o que eles pretendem, cada um deles, com exceção de um, eu acho. Mas ainda assim, e aí? E a gente sabe que, se eu for levar em conta o exemplo de Arcane, pode ser que demore uma quantidade de tempo considerável para que isso tenha uma continuação. E a gente também sabe que a Netflix, ela espera uma audiência boa para dar continuações para aquelas séries que ela começa. Ou seja, se não tiver, não vai ter. E se não tiver, como é que a gente vai saber o que aconteceu no final da história? Então, na verdade, esse vídeo também não deixa de ser um pedido para que você assista. Para que a gente possa ter uma continuação. E, aliás, divulgue esse vídeo também para outras pessoas, se você puder, com uma esperança futura de que essa animação venha a ter um final, porque eu gostaria muito de saber o que vai acontecer com esses personagens. Inclusive, eu acredito que, embora eu tenha gostado muito, eu não sei se é uma história que convém ser longa. Eu preferiria que, na verdade, ela tivesse acabado agora, mas se tiver uma segunda temporada, que encerre na segunda temporada. Mas eu tenho um certo receio de que talvez vá um pouco mais pra frente. Bom, mas se continuar nessa de cada vez melhor, pra mim já tá ótimo. Então é isso, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito dessas produções que são meio 3D. Eles mesclam um pouco dessa coisa do 2D com 3D, se isso te incomoda, ou se pra você já tá se adaptando bem com essa questão. Eu confesso que ultimamente eu tenho ficado surpreso com essa mescla que eles têm feito, porque tem ficado de uma forma bem eficiente, assim, boa, pra gente não ficar com aquela coisa bem quadradona como eram os primeiros, né? Então, se continuar assim essa produção, eu sou super a favor deles continuar a fazer talvez mais alguns aí, que possam também ter todo esse trabalho de pesquisa e que traz também um pouco de ensinamento da cultura do Japão, dessa época que, como diz ali a animação, eles viviam tão fechados que talvez pra gente aqui seja algo difícil de se imaginar como foi ter aquela vivência deles e toda a história que tenha ficado mais pra eles do que pra todos nós, né? E como fãs de anime geralmente gosta de toda a cultura japonesa, quanto mais a gente puder receber, melhor. Bom, eu agradeço você estar até aqui, até mais!